Padre Manuel Godoy, professor, Departamento de Teologia da FAGE, pároco também de uma comunidade na periferia de Belo Horizonte. Uma alegria recebê-lo aqui no Nós Humanos, para começarmos uma reflexão sobre a encíclica Fratelli Tutti, do Papa Francisco, que foi lançada em outubro de 2020, no seio da pandemia e de um mundo com tantos novos desafios, e ele veio iluminar, então, a nossa reflexão sobre esses desafios, e eu gostaria, então, que você começasse falando um pouquinho para a gente daquele primeiro capítulo da encíclica, que traz o título Sombras de um Mundo Fechado. Bem-vindo, Padre Manuel. Obrigado, Graziela, que vamos tratar desse tema que é muito interessante. Eu vou ficar só com o primeiro capítulo da Fratelli Tutti e eu espero que você depois dê continuidade com outros, porque a encíclica tem 8 capítulos e o primeiro é mais ou menos tétrico. Se a gente ler só o primeiro, dá a impressão de que não há saída. O Papa foi muito realista no primeiro capítulo, levantando as sombras de um mundo fechado. E o que me impactou assim de cara com a análise que ele fez foi a questão dos sonhos desfeitos. Que sonhos desfeitos? Então, esperava-se com a comunidade comum europeia uma comunidade fraterna, onde os países se ajudariam mutuamente, se relacionariam muito bem. Então, foi todo um sonho que estava embutido aí na questão da comunidade comum europeia. Depois, nós tivemos uma avalanche de esperança na América Latina. Argentina, Brasil, Equador, Venezuela, Bolívia. A gente foi somando experiências que a gente esperava também uma América Latina totalmente interligada, se ajudando mutuamente também. E o Papa vê com muito pesar esses sonhos desfeitos. Inclusive, ele usa expressões muito fortes. Ele diz assim que dá a impressão de que o mundo está voltando atrás. Nós não estamos indo para frente com os nossos sonhos. Sonhos desfeitos e o mundo caminhando para trás. É bom que a gente diga que em outubro, quando foi lançada a encíclica, nós tínhamos um terror na América do Norte que equivale ao terror aqui do Brasil. Então, é interessante que, sem citar nem Trump, nem Bolsonaro, você percebe nas afirmações do Papa esse sonho desfeito com governos fundamentalistas, governos que usam a religião e fazem o que fazem. Quer dizer, é uma espécie de uma revisitação ao nazismo. É impressionante. Então, a gente percebe que o Papa ele não poupou palavras, ele vai mexendo, vendo esses sonhos desfeitos em pedaços. Depois ele trata de uma coisa que é muito interessante. Nós vivemos numa época do presentismo. Presentismo. O presentismo, ele tem o poder de dissolver a consciência histórica. Então, a consciência histórica não conta. Desde que lá o Fukuyama havia dito do fim da história, né? Então, é algo que vem perseguindo, sobretudo, os governos fundamentalistas, outra vez. Eles têm pavor da história, não a revisitam,
o que conta é o momento presente e, muitas vezes, repetindo erros crassos que a gente cometeu. Mas como se dissolve a consciência histórica, dissolve também o pensamento crítico. Dissolve-se também o empenho pela justiça. Acaba passando uma ideia de que agora é o momento presente, e o momento presente é esse que está aí com todas as barbáries que ele pode ter. Por exemplo, o Papa diz uma coisa que eu achei muito fundamental mesmo no primeiro capítulo. Ele fala da falta de um projeto que englobe o mundo. Por quê? A gente fala tanto de globalização, porém, a globalização acabou suscitando brigas intestinas na busca de defesa de uma identidade fechada. Então, cada país parece que se sentiu ameaçado pelo movimento da globalização e começa a desenvolver esquemas de fechamento na sua identidade. Então, por isso que ele diz, sombras de um mundo fechado. É um mundo que não se abre. Depois, dentro disso, ele vai tratar de um fenômeno que é muito caro para o Papa Francisco, e a gente percebe que, de fato, é um grave problema. A questão da migração. Aquilo que nós chamamos os povos deslocados. Quando o Papa Francisco vai lá para Lampedusa, que é o ponto na Itália onde os barcos que vêm da África, dos países africanos, tinham que aportar por ali, e ele sabe que navios com 200 pessoas naufragam, não sobra ninguém. Então, é um absurdo. Depois, o fechamento, o mundo fechado europeu. A Europa, historicamente, explorou os países africanos. Você vai nos países africanos, tem um de língua francesa, tem outro de língua inglesa, tem outro de língua portuguesa. Por quê? A presença dos colonizadores. Então, eles sugaram os países europeus. E agora que os migrantes, em busca de qualidade de vida, tenta fazer o reverso, vir para a Europa para poder ter uma vida com qualidade, eles fecham. E aqui o Papa denuncia a xenofobia. Para que fique bem claro esse movimento xenófobo, aqui no Brasil, nós tivemos em relação, por exemplo, aos venezuelanos, aos haitianos. Então, tinha gente do Brasil que dizia, eles vêm aqui para roubar o nosso emprego. E é o mesmo movimento que acontece na França, na Espanha, com os marroquinos chegando por lá. Então, esse mundo fechado que Francisco denuncia no primeiro capítulo é um mundo fechado também para os povos deslocados, os migrantes. Padre Godoy, e estaria também aí aquela parte onde o Papa faz um alerta na encíclica a essa cultura, essa política do descarte que a gente vive, onde não só o descarte material, simbólico, mas, infelizmente, principalmente dos próprios seres humanos, assim, estaria dentro dessa ideia também, né, daquilo que é descartável, Claro. né? Veja, quando os países mais ricos se encontram em Davos, eles pensam em projetos de desenvolvimento, de progresso. Só que eles pensam para uma parte da humanidade.
tem uma outra parte que eles não contam. Então, por exemplo, vamos desenvolver o mundo, mas não toque na África. A África não tem solução. Então, eles fazem projetos que descartam seres humanos com a maior cara de pau. Né? Então, todas as vezes que se encontram em Davos, eles pensam o mundo para uma minoria. Eu ouso dizer que a postura, por exemplo, primeira, depois ele mudou e tal, mas a postura primeira do premier do Reino Unido, a postura do Trump, a postura do Bolsonaro, vai morrer? E daí? E daí? Eu não sou coveiro. Então, o ser humano não conta. Eu quero pensar o país, mas eu quero pensar o país para um grupo privilegiado. E aí eu desenvolvo, então, essa política do descarte humano. É verdadeiro descarte humano. Né? Eu tenho uma imagem que serve como metáfora. Cada vez que eu ia fazer alguma assessoria no Mato Grosso, eu ficava impactado com o número de grãos que os caminhões que transportam os grãos pelas estradas mato-grossenses, eles vão deixando cair. Cai muito grão. Então, é assim, a metáfora é essa. É como se um trator fosse passando e quem vai caindo fica na estrada. Só que daí não são mais grãos, são pessoas humanas que vão caindo pela estrada. Então, quando o Papa fala dessa questão do descarte, ele tem toda a propriedade para dizer isso, que agora não são mais excluídos, não são mais oprimidos, mas são descartados. Isso ele fala. Padre Godoy, e concluindo então esse capítulo, esse primeiro capítulo, o Papa fala sobre os movimentos digitais de ódio e destruição, né? Ele chama de a ilusão da comunicação, que a conexão digital ela não é suficiente para unir a humanidade, né? A gente tem a ilusão de que estamos todos conectados, mas isso, na verdade, não se expressa em termos de uma unidade, não é? Antes da questão da ilusão da comunicação, que o Papa chama assim, ele diz que a pandemia, ele até faz uma leitura da pandemia, dizendo, puxa vida, a pandemia nos mostra que estamos todos no mesmo barco, que o nosso destino é comum, nós poderíamos sair da pandemia diferente, nós poderíamos, né, repensar a nossa vida, porque a pandemia provocou isso tudo, fazendo morrer ricos e pobres, pretos e brancos, homens, mulheres, e agora crianças também. Então, o Papa diz, olha, a pandemia, né, poderia, de fato, despertar essa consciência de que temos um destino comum. Mas ele mesmo, no desenrolar desta reflexão, ele percebe que a coisa não está caminhando por aí. E aí, depois disso, ele entra nessa questão da comunicação. Ele diz que os movimentos digitais, eles estão desenvolvendo uma perspectiva de ódio e destruição. Então, por isso que ele chama de ilusão da comunicação. É impactante o número de pessoas, de escritórios do ódio, que vivem de programar o ódio, a separação, a agressão, a violência. Então, só para você ter uma ideia, agora, recentemente, foi detido um deputado federal
que tinha como método espalhar fake news do ódio, da destruição. É impactante. Ele preso na cadeia e os seus correligionários continuam soltando e fomentando ódio e destruição. Então, o Papa tem toda a razão. Ele diz, olha, nós poderíamos estar utilizando esse progresso, essa tecnologia para o bem, mas não é o que se vê. Agora, aqui, o Papa chama atenção para uma coisa, Graciela, que eu acho que é também um sentimento assim, de impotência, de sofrimento nosso. Ele diz assim, pior de tudo é quando encontramos, dentro desse grupo que fomenta ódio e destruição pelos meios de comunicação, pelas redes, encontramos pessoas que se dizem cristãs e católicas. Ele diz, olha, não é possível, né? Não é possível. Quer dizer, nós temos entre nós pessoas que se dizem, né, cristãs e católicas, fomentando essa indústria do ódio também. E é impressionante, porque esse primeiro capítulo da Fratelli Tutti, ele faz uma radiografia desse mundo fechado, né, essas sombras do mundo fechado. É claro que ele vai terminar dizendo, olha, tem uma esperança. E ele vai apontar que nos próximos capítulos ele vai tratar também de esperança. Muito obrigada, Padre Godoy, por essa reflexão profunda e que vem abrir-nos, então, para uma leitura mais completa, mais reflexiva, também atenta ao documento, à encíclica. Muito obrigada. Um abraço.